Bom dia, que a paz de Deus, o amor de Deus, a esperança em Deus esteja com nossos queridos irmãos e ovelhas queridas nesta manhã. Que você tenha uma manhã de paz, de muita prosperidade e muitas bênçãos na sua vida e na vida da sua família. Creia, receba e tome posse em nome de Jesus. Hoje a nossa palavra da fé, falando com Deus Pai, amanhã com Deus Pai, nós vamos falar sobre a conversão de Saulo, o famoso Paulo de Tarso, né? Saulo, depois se tornou em Paulo, o apóstolo Paulo, um dos mais importantes apóstolos do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, sem dúvida, é o maior e o mais importante apóstolo de Jesus Cristo no Novo Testamento. Amém? Então vamos falar sobre a conversão de Saulo, né? Que é Paulo. Então abra sua Bíblia em Atos 9, Atos capítulo 9. Vamos lá? Então vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue, mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Até aqui, Deus seja louvado. Creia, receba e tome posse em nome de Jesus. Então, aqui é Saulo, né? Ele tinha o nome de Saulo, porque quando ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, se tornou Paulo. Então ele mudou o nome, né? Houve uma mudança de nome. Então o que nós temos que dizer hoje, nesta manhã, é o seguinte: preste atenção, Deus, quando Ele age na nossa vida, tudo que você praticou, né, tudo que você praticou de errado, os pecados, tudo que de errado que é na sua vida, a partir do momento que você dá o primeiro passo, que é arrependimento dos pecados, e você ter um arrependimento sincero e verdadeiro, Deus perdoa. E vamos até continuar aqui, presta atenção, aqui nós estamos falando de Saulo. Então vamos até continuar mais um pouco para os queridos irmãos e ovelhas queridas terem entendimento. Agora a visita de Ananias é outro tema, ó. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo, Saulo de Tarso. Ele está orando e, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém.
E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Até aqui, Deus seja louvado. Lindo, hein? Muito lindo. Muito importante essa leitura, esse ensinamento. Então, Saulo teve um encontro verdadeiro com Jesus no caminho de Damasco, no caminho de Damasco, ele viu uma luz e ele caiu sobre a terra, ele se humilhou. Então esse é o principal item, é a humilhação. Ele se humilhou perante Jesus Cristo, ele era perseguidor dos cristãos, ele prendeu muitos cristãos, matou os cristãos, matou os cristãos, aprisionou os cristãos, perseguia, um perseguidor ferrenho dos cristãos, mas Jesus Cristo tem misericórdia da sua vida, tem misericórdia, e é aquela frase que fala na Bíblia, que Deus usa pessoas que você nem espera
para confundir os sábios. Então Jesus ele usa pessoas inesperadas, pessoas que você acha que não vai ser salva, né? Para que elas possam proclamar o nome de Jesus. Então Saulo era um exemplo desse. E ele foi escolhido e ele se converteu, né? Ficou cego, né? Pela luz, aquela luz foi tão grande. Ele foi curado, né? Na sua cegueira. Essa cegueira é cegueira espiritual, física, mas representa uma cegueira espiritual. E Saulo tirou aquela visão, né, física, visão de perseguição, visão de morte, né, se tornou uma nova pessoa. A partir do momento que se tornou uma nova pessoa, se arrependeu dos seus pecados, Deus o salvou. E ele foi muito usado por Jesus Cristo, por Deus, para pregar o evangelho para toda criatura. Então, essa é a história, né, de Saulo, que se tornou Paulo. Então, queridos irmãos e ovelhas queridas, Deus quer utilizar cada um de nós, cada pessoa que existe na Terra, tem um propósito para cada ser humano, desde que ele aceite Jesus, desde que ele se arrependa dos seus pecados. Então, nesta manhã, Deus quer te usar. Aceite Jesus Cristo, siga o caminho da fé, o caminho para Damasco, o caminho da fé, é o caminho da prosperidade em todas as suas áreas, é o caminho da salvação. Amém? Então essa palavra profética da manhã, creia, receba e tome posse em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, né? Fazer uma oração, vamos falar com Deus, para que Deus venha agir na sua vida. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, entramos agora no seu reino, o seu reino de Deus, o seu reino de misericórdia. Pedimos que o Senhor venha através desta oração que estamos fazendo neste momento, nesta manhã, agir na vida desse homem, agir na vida dessa mulher, que essa pessoa acha que ela não tem mais condições de ser aceita por Jesus Cristo. Ela acha que ela já cometeu muitos erros, muito pecado. Essa mulher também ela acha que Deus não irá recebê-la, não irá aceitar e perdoar os seus pecados, porque só fez até agora, ela só bateu a cabeça, só fez coisas erradas, coisas que se afastam da presença de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que age na sua vida, é um Deus que transforma, que transmite o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que habita na sua vida, que habita no coração, ele te transforma, você se torna uma nova pessoa, você se torna um novo homem, você se torna uma nova mulher, você se torna um filho de Deus. A partir do momento que você se torna filho de Deus, você quer ver coisas espirituais, as coisas físicas não têm mais interesse, as coisas do mundo, a carnalidade perde o sentido, você só quer ficar na presença de Deus, ter um relacionamento verdadeiro com Deus. É isso que ocorreu com Paulo, né, com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um perseguidor ferrenho dos cristãos, mas Deus agiu na sua vida, ele teve um encontro verdadeiro com Deus no caminho de Damasco. Ficou cego durante 3 dias, porque a cegueira é espiritual, mas aí caiu as escamas, né? E ele viu o verdadeiro poder de Jesus Cristo, o verdadeiro poder de Deus. E se tornou um dos maiores apóstolos, discípulos de Jesus Cristo na pregação do Evangelho de Deus. Então pedimos que o Senhor venha através dessa pequena oração, dessa humilde oração, agir em prol desse homem, dessa mulher, fazer eles se tornarem uma nova criatura em nome de Jesus. Isso que te pedimos essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Creia, receba e tome posse em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Quem ainda não me conhece, meu nome é Evangelista Misael. Aqui é o canal Ponto da Fé, um canal que fala sobre fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para se inscrever no canal, muito simples, aí embaixo tem escrito inscrever-se, você dá um clique e todos os dias você receberá notificação do YouTube, né,
sobre vídeos novos. Vídeos que têm orações, direcionamento, ensinamentos da palavra de Deus. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama. Até o próximo vídeo, hein? Deus te abençoe.